Eva teve relações ardentes com a antiga serpente. E isso é a pura verdade que ninguém acaba te contando. Isso porque nesses textos antigos acaba dizendo que a Eva comeu o fruto proibido que a serpente acabou dando a ela, dando a entender que foi uma maçã. Porém, colocar a maçã, pois ela parece muito com isso aqui, ó. Porém, os tradutores desses textos antigos só colocaram aquilo para deixar a história mais linda de se ouvir e dizer que as mulheres são sempre enganadas pelos homens. Porém, a história é outra. No texto acaba dizendo o seguinte: a serpente disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocarás para que não morra. Só que aqui é um texto ocultista em relação à árvore que está no meio do jardim. Pois quem entende cabala sabe muito bem o que se trata o motivo da árvore estar no meio do jardim. Isso porque existe uma dualidade que acaba surgindo a manifestação. Por isso que tanto o macho e a fêmea possuem no meio das pernas as partes íntimas, que muitos calcificados ainda dizem que é a Santíssima Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Essa coisa aí que você já deve saber. Porém, isso não tem nada a ver. Isso daí foi criado por uma religião para as pessoas idolatrar entidades. Mas não vem ao caso agora. Deixa isso aí para depois que eu vou falar a respeito sobre isso. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, irão se abrir os olhos, e sereis como deuses, sabendo o bem e o mal. Esse sabendo o bem e o mal também já é outra mensagem ocultista que eles esconderam para ninguém saber. Bom, continuando. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Aqui ela simplesmente praticou o ato com a serpente. Depois ela disse: é agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Ou seja, ela gostou do ato carnal. Não vou dizer o que foi, Deixa aí para você dar um entendido o que foi que a Eva ela fez ali com a serpente. Depois ela fala: tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Ou seja, ela ensinou para o Cornélio do Adão o que a serpente tinha ensinado para ela, Acho que vocês devem saber. Então, foram abertos os olhos de ambos, e viram que estavam nus, e vestiram-se folhas de figueira, e fizeram para si roupas. Esse trecho aqui é muito importante eu estar comentando contigo. O ato de dizer que os olhos se abriram e que eles estavam nus, quer dizer o seguinte: muitas das vezes, quando alguns seres humanos acabam praticando o ato carnal ali, melhor dizendo, depois de se aliviar com a parceira, muitos acabam se estranhando logo em seguida, batendo aquele arrependimento, uma espécie de um arrependimento aqui por dentro, que o ato não era para ter sido praticado, surgindo com isso a culpa. Isso acontece muitos nos dias de hoje, pois o ato carnal simplesmente acabou virando algo somente para o prazer e para estar aliviando as próprias necessidades animalescas do homem. Agora, aqui conta que depois eles ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Então, pela viração do dia, que é Gênesis capítulo 3, versículo 8, é justamente antes do sol posto. Antes do cativeiro, os judeus dividiam a noite em 3 vigílias. A primeira vigília durava até a meia-noite. A média ia da meia-noite até o cantar do galo. E da manhã prolongava-se até
o nascer do sol. Bom, aí logo depois eles esconderam-se, e Adão e a sua mulher na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, estará aí o texto para quem quer pesquisar, é Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 8. Ah, Eduardo, mas isso daí ainda não acaba comprovando que Eva teve tais atos com a serpente. Mas calma, que eu vou te mostrar outras coisas agora, preste atenção. Você se lembra que Eva, ela engravidou de gêmeos? Você lembra? Pois, beleza. Então veja essa notícia aqui, ó. Caso raro, né? Caso raro de jovem em Goiânia, tem gêmeos de pais diferentes. Não sabia que podia acontecer. Caso aconteceu em Mineiros, onde a mãe mora com os filhos. O médico disse que há 20 casos semelhantes registrados no mundo. Resumindo, Abel era filho de Adão e Caim era filho da serpente. Pois como a serpente era má, ela acabou herdando a sua crueldade para o seu filho, que é Caim, que simplesmente pelo ato de inveja matou o seu irmão Abel. Agora, se você prestar mais atenção e ler os versículos lá da Torá, vai entender que os filhos de Caim não são contados como quantos anos eles viveram, mas somente os filhos de Adão, que acaba mostrando quanto tempo eles viveram. Isso só acaba mostrando uma dualidade aqui, que existem os filhos de Adão, que são as pessoas boas, e que existem os filhos de Caim, que são as pessoas do mal. Porém, isso é necessário para a existência da humanidade, entre o bem e o mal. Então, resumindo essa história toda, Eva foi desobediente ao Criador e foi seduzida pela serpente pelos prazeres mundanos, que acabou seduzindo Adão a ter que pagar o pato em seguida. Embora tudo isso acabe significando um sentido ocultista e que simplesmente essa história nunca veio a ocorrer de fato, por isso, conforme a sua mente vai expandindo com os ensinamentos que vou mostrando por aqui nesse perfil, mais fácil você ficará de conseguir entender as coisas no sentido do plano astral e não no sentido físico, que acaba criando religiões e seitas ao redor do mundo.